Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Já peço para você que de repente está vendo esse vídeo pelo Facebook, entra lá no YouTube, se inscreve no canal, porque a sua inscrição é muito importante para nós. Pois bem, o tema hoje que eu quero tratar com vocês, pensei num título para isso, não ficou algo muito bom, mas que tal? Um guia politicamente incorreto para um guia politicamente incorreto. Trago para vocês 3 livros da série Guia Politicamente Incorreto. O primeiro deles, que é o box aqui, que veio sobre a história do Brasil e da América Latina, e o do Pondé, o Guia Politicamente Correto da história da filosofia. Vou dizer para vocês que esses livros, quando saíram, eu comprei todos eles. O primeiro que eu li foi o do Luiz Felipe Pondé. Na verdade, eu leio bastante os textos do Luiz Felipe Pondé, tantos livros dele, gosto demais daquele Ideia do Ressentimento, e alguns dos artigos dele na Folha. E eu acho legal ler o Pondé, porque a gente está em campos ideológicos diferentes, mas é sempre muito bom você ver o que o outro lado, o que a direita está pensando propriamente dita. E eu gostei desse livro aqui, eu gostei muito também da forma como ele cita Nelson Rodrigues, que é algo que ele faz com muita frequência. E depois eu parti para o Leandro Narlock, que é o Guia Politicamente Correto da História do Brasil. Li esse livro todo e depois fui para o outro, né, que é o Guia Politicamente Correto da História da América Latina. E jovens, confesso, esse aqui eu não consegui terminar de ler por vários motivos, mas é a questão daquilo que desagrada, que tem algo que lhe incomoda ali, que você sabe que não é bem assim. Mas o fato é, esses livros fizeram sucesso, eu acho que ainda fazem, e por que eu estou trazendo isso para agora, para o canal? Porque teve esse programa do History Channel junto com o Felipe Castanhares, que é um dos youtubers mais famosos do Brasil, que é o Guia Politicamente Correto da História do Brasil. E claro, o History é um canal de entretenimento, a gente sabe disso, mas ainda assim tem um quê de historicidade naquilo que eles tentam transmitir. E, enfim, gerou toda uma polêmica, né? Muitos dos caras que foram entrevistados pela produtora do programa foram enganados, ludibriados, depois, quando descobriram que se tratava do Guia Politicamente Incorreto, pediram para ter os seus nomes e as suas entrevistas retiradas do ar, mas ainda assim eu acho que alguns foram pro ar e tal. Gerou muita polêmica no primeiro episódio e depois eu acredito que quem gosta de história simplesmente não assistiu mais aquilo. Eu não sei como é que tá ou não tá a audiência desse programa. Mas o fato é, esse tipo de revisionismo está fazendo bastante sucesso no Brasil, nesse momento politicamente conturbado aqui e carregado de ideologia. Mas por que eu estou trazendo isso, tá, pessoas? Porque, na verdade, por trás desse tipo de obra, desse tipo de revisionismo, existe uma espécie de roteiro a ser seguido. Que se você quiser fazer sucesso na internet, com jovens neoconservadores, e lançar um livro desse, talvez tenha alguns passos que você deve seguir, que é basicamente o que o Leandro Narlock faz aqui nesse livro. Eu separei alguns trechos, mas eu não vou ler esses trechos para vocês, vou só comentar de modo mais geral assim. Porque, na verdade, escrever isso se baseia em 5 passos. Eu acho que o revisionismo todo se baseia em 5 passos. Vamos lá para o primeiro. Primeiramente, quando você revisa a história, você tem que criar um inimigo. Ou seja, tudo que você aprendeu na escola está errado. Cria um inimigo, professor de história do ensino fundamental, do ensino médio, que enganou você. Que a história não é daquele jeito romantizado. Mas o detalhe, você nem conhece o professor de história, você não sabe que professor de história é esse, você só joga no geral. Aquilo que o seu professor de história escreveu está errado. O seu professor de história não sabe nada disso. Eu li muitas frases do tipo, só na cabeça daquele seu professor de história que o nazismo era de direita e tal. Ou seja, cria um inimigo e diga que esses inimigos foram responsáveis por criar uma visão distorcida, romantizada da história. Por exemplo, ao falar dos índios no Brasil, o Leandro Narlock cita o Florestan Fernandes, e um livro do Florestan Fernandes chamado A Função Social da Guerra entre os Índios Tupinambás. O livro aparece aqui nas primeiras páginas do texto, onde ele diz que Florestan Fernandes, historiador, nem sabe que Florestan Fernandes era sociólogo, é um dos responsáveis por ter se criado uma visão romântica dos índios, como os índios sendo bonzinhos, vivendo em amizade com a natureza. Porra, velho, olha o nome do livro do Florestan. A função social da guerra entre os Tupinambás. E esse livro, quando saiu, ele deu um choque na antropologia mundial. Foi elogiado pelo Roger Batides, pelo Claude Lévi-Strauss, por grandes pensadores da antropologia mundial. Mas aqui o que o Leandro Narlock faz? Reduz uma das maiores teses de doutorados da história do Brasil a um livro que criou uma visão romântica sobre os índios. Aí você vai lá atrás das referências do livro, e ele não cita o Florestan Fernandes nas suas referências. Quer dizer,
Provavelmente o cara nem leu Florestan Fernandes, mas está criando esse inimigo com ele sendo responsável pela visão distorcida que nós temos sobre os indígenas brasileiros. Então, criar um inimigo. Tudo o que você aprendeu está errado. O segundo passo, crítica ao material do MEC. Ah, você aprendeu uma história, mas aprendeu no material do MEC. Que o material do MEC é carregado de ideologia, o material do MEC é não sei o que lá. E aí, qual o material do MEC? Nunca aparece qual é o material do MEC que ele está criticando aqui. O outro cara também escreveu um livro aí sobre as falácias esquerdistas. E cita o material do MEC. Mas não cita qual material do MEC. Você não pode nem lá pegar o material do MEC para ver se é isso mesmo. E a grande questão é, o que se chama de material do MEC? Tipo, basicamente, não existe o material do MEC. O que existe são os materiais das editoras. Esses caras são desonestos, a não dizer nem como explica, por exemplo, o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Então, na escola, o que acontece? Nós recebemos a cada 3 anos, de acordo com as matérias, um monte de livros. E vou mostrar alguns para vocês aqui rapidinho. Tá aqui. Todos esses livros eu recebi esse ano. Eles não são livros do MEC. Eles são livros de autores. Professor Silvio Galo, doutor em filosofia. Professora Silva Maria de Araújo, doutora em sociologia. Professor Nelson, doutor. Professor Luiz Fernando de Oliveira, doutor. A professora Helena Bomeni, doutora, todos pesquisadores consagrados na área, que escrevem os materiais de educação para o ensino médio, escrevem esses materiais, os livros são deles e são das editoras e depois são lançados nas escolas, onde a gente pode escolher qual desses livros eu quero trabalhar no próximo ano com meus alunos. Então a crítica ao material do MEC é um negócio muito superficial, é muito rasante, mas os revisionistas fazem isso. E fazem isso também sem dizer qual é o material do MEC em questão, porque se você quiser ir lá, pegar e verificar, você nem consegue fazer isso, né? Terceiro ponto, a história tradicional é muito chata. O mimimi dos oprimidos. Então o que você faz? Você quer recontar a história? Então você pega a história tradicional que você inventou, porque você inventou o professor de história, você inventou aquela versão da história tradicional, dizendo que as pessoas aprenderam aquilo na escola, que aquilo está nos livros do ensino médio, mas você não cita quais são esses livros. Aí você diz assim, essa história é muito chata, é muito mimimi, é a história do índio que foi oprimido, a história do negro que foi oprimido. O Leonard Locke começa aqui com um negocinho de verdadeiro ou falso, que você pode pegar e preencher assim, o nome do país, como se todos os países da América Latina tivessem tido a mesma história. Bom, a gente chama isso de colonialismo, imperialismo, quer dizer, todos os países passaram por uma história muito parecida. Então não se trata de você achar que a história é chata e você reinventar ela fugindo de fatos, de dados, de fontes históricas, nada disso. Então não se trata de mimimi, se trata de contar a história como ela realmente aconteceu. A outra coisa que eles fazem é o argumento da autoridade. Todo historiador, todo jornalista costuma utilizar o argumento da autoridade. Ele faz parte do pensamento científico, porque antes de você ter escrito sobre a história do Brasil, outras tantas pessoas escreveram sobre a história do Brasil, pesquisaram mais que você e provavelmente eram mais inteligentes que você. Então o argumento da autoridade serve justamente para você embasar aquilo que você está falando. Então ele diz aqui em várias partes do livro que o livro dele se trata de uma série de novas pesquisas que estão mostrando equívocos históricos, e isso é perfeito, é óbvio, porque a história é uma ciência em movimento. Novas pesquisas nos mostram a cada dia que interpretações que nós tínhamos sobre o passado estavam erradas. Um grande exemplo disso é a Idade Média. Quando eu estava lá no ensino fundamental, eu aprendi que a Idade Média era a Idade das Trevas. Eu lembro bem da capa do livro, assim, um castelo, uma tempestade, uns raios no fundo, passando a ideia de escuridão, de trevas, de medo. E hoje a gente já sabe que a Idade Média foi, claro, um período com coisas horríveis, peste negra, perseguição religiosa, mas também foi um grande período de desenvolvimento cultural, filosófico, intelectual. Então a visão da Idade Média como uma Idade das Trevas mudou muito ao longo da história, mas mudou baseado em pesquisas, não baseado na vontade pessoal do cara que está escrevendo o livro. Mas ainda assim, o que ele faz? Ele cita, estamos trabalhando aqui com autores, com novas pesquisas filosóficas, com novas pesquisas históricas, e lá no final das referências ele vai citar algumas teses de doutorado, alguns livros bem interessantes. Só que o que acontece? Ele faz o uso das referências de pesquisas importantes, de livros importantes que estão saindo, mas aí vem a desonestidade intelectual. Por exemplo, ele cita a Maria Regina Celestino de Almeida, que escreve um livro chamado Os Índios Aldeados no Rio de Janeiro Colonial. E esse livro é a tese de doutorado dela, onde ela fala sobre os aldeamentos indígenas no Rio de Janeiro,
e fala lá que havia, em certas situações, um relacionamento até meio pacífico e de amizade mesmo entre portugueses e índios. De índios que fugiam das aldeias para conviver com os portugueses na cidade e de portugueses que saíam da cidade para festejar com os índios nas aldeias. Isso de fato aconteceu. Mas onde é que vem a desonestidade? Você pega uma tese de doutorado que chama, vou ler de volta, Os Índios Aldeados do Rio de Janeiro Colonial. Porque quem trabalha com pesquisa, com ciência, sabe que a gente tem sempre a ideia do recorte, né? De você trabalhar, lapidar cada vez mais o seu objeto para tornar o assunto mais específico. O doutorado faz justamente isso, você afunila o conhecimento. Então ele está falando do Rio de Janeiro colonial. O que o Narlock faz? Transforma essa história nos índios de todo o Brasil, como se em todo o Brasil acontecesse isso. Não falando, por exemplo, sobre como foi a relação entre os indígenas aqui em Santa Catarina com os imigrantes alemães, que foi uma relação bem violenta no começo. Então aí vem a desonestidade intelectual. Sim, você até cita autores e livros e pesquisas historiográficas recentes e importantes que apresentam algumas interpretações na mudança como a gente percebe a história. Mas você generaliza de tal modo que foge completamente daquilo que os autores estão dizendo. Não é à toa que grandes pesquisadores da história, como Lima Barreto, a Lilian Schwartz, que leu o livro Brasil, uma biografia, não quiseram participar do programa depois que elas perceberam do que se trata. E eles estão citados aqui nas referências. E curiosamente falando, os meus autores que aparecem aqui nas referências do Narlock também aparecem nos livros do MEC. Estão percebendo como é que vai a desonestidade intelectual aqui? E para finalizar, a crítica pessoal aos autores, aos pesquisadores. Então quando você pega o texto e diz, olha, mas fulano de tal não fala bem isso, não é isso que ele está dizendo. Aí o que vem? A crítica pessoal, porque ele é um comunista, porque ele é um esquerdista, e se ele tem uma orientação ideológica diferente da sua, tudo aquilo que ele escreve não é ciência, é mera ideologia. Então eu posso fazer a mesma coisa invertendo os papéis, que é o que o Leandro Narlock faz e outros autores desses guias em politicamente correto e revisionistas fazem da história. Transformam a história numa questão de ponto de vista, ignorando os fatos, ignorando as provas objetivas, apenas pegando o ponto de vista pessoal. Isso nós chamamos de pós-verdade, quando os fatos valem menos do que a nossa própria opinião. Então, na verdade, esses livros, esse revisionismo, seguem um pouco dessa estrutura. Todos eles, em maior ou menor grau, vão passar por isso. E é justamente por isso que nós temos que deixar aqui a nossa crítica. O livro é bom, o Leandro Narlock escreve muito bem, tem coisas aqui que são obviamente corretas, aí ele mente ao dizer que os professores de história ensinam diferentes. Não, a história já ensina desse jeito faz muito tempo. E outras coisas aqui que são completamente exageradas e absurdas. O problema é, Narlock é um cara talentoso. Ele escreve bem, o livro te prende. E, é claro, a série do History também é apresentada pelo Felipe Castanhares, que é outro cara extremamente talentoso, um dos melhores youtubers do Brasil, sem sombra de dúvida, e ele vai lhe prender na frente daquilo. Mas tome cuidado, saiba que você está falando aqui sobre entretenimento, não sobre história ou de uma história como uma disciplina acadêmica, científica. Pois bem, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, curte, compartilha e, é claro, deixe seu comentário que eu vou tentar responder a todos eles. No mais, um forte abraço para todos e valeu!